Veja, nós vamos começar aí falando de ética, tá? Ética e moral. Oi, Fabiana, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Menezes, estou aqui com vocês para falar de ética no serviço público. Vai ser apenas uma amostragem, né? Obviamente que o conteúdo é muito maior. Eu trouxe aqui rapidamente para falar de ética e moral. Aí no edital de vocês, do Ministério Público da União, é o primeiro assunto. Trouxe umas questõezinhas do CESP, para CESP e SEBRASF, para nós resolvermos juntos. E vamos lá. Boa noite mais uma vez. Vamos começar, gente. Ética e moral. O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Ética é uma matéria, né, que cai com uma frequência um pouco menor e talvez uma quantidade de questões um pouco menor, e aí algumas pessoas acabam não dando a devida importância a essa matéria, a essa disciplina. E eu acho realmente um erro. É um erro que eu particularmente já cometi enquanto concurseira, né, na época que eu estudava, ainda estudo, mas hoje não mais para concursos, porque hoje eu já sou analista no Ministério Público aqui em Sergipe. Então, mas a gente continua sempre se aperfeiçoando. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando eu estudava, eu cometia esse erro de, às vezes, não estudar algumas matérias que eu julgava não tão importantes. E o diferencial na prova, muitas vezes, é você acertar as questões daquelas matérias que as pessoas não estudam, porque todo mundo estuda muito todas as matérias, funcional, administrativo, enfim, todas as outras, português, mas acaba não estudando, por exemplo, ética, porque considera que é besteira, e não é besteira, gente. Oi, Mari, boa noite, seja muito bem-vinda. E aí eu começo falando para vocês de ética e moral. Primeiro ponto quero, e já é um ponto de extrema importância, vocês sabendo disso, vocês já acertam aí algumas questões, e vocês vão ver que eu tenho toda a razão quando eu falo isso, nas questões que nós vamos resolver juntos. Veja, ética e moral são conceitos diferentes. Esqueçamos aí os nossos conceitos do senso comum, como a gente fala de mesa de bar, né, que aí a gente acaba misturando ética e moral, enfim. Aqui no nosso estudo, eu quero que vocês coloquem na cabeça que são conceituações, tá? Que são institutos, que são conceitos propriamente ditos distintos, diferentes, tá? Em alguns momentos eles podem aglutinar, enfim, mas são conceitos, institutos absolutamente diferentes. Primeiro ponto, e é um ponto, desculpe, que eu quero destacar para vocês. Deixa eu só beber aqui, gente. Está travando. Está travando aí. Gente, como é que tá aí? Me dê aí o feedback. Bem, gente, aí o material já está sendo disponibilizado para vocês. Obrigada. O link do material da aula. Muito obrigada aí. A plataforma ProUno, sempre pensando em vocês. Tá? Muito obrigada mais uma vez por essa ajuda e suporte aí. Tá? Vamos lá seguir, gente. Primeiro de tudo, o que é que eu quero que vocês coloquem? Primeiro, que são conceituações diferentes, como eu já disse a vocês, mas que vocês não confundam, né? E aí, gente, o que é ética? Tá? Ética é uma filosofia. Primeiro ponto, ou segundo ponto, ou terceiro ponto, que eu já falei aqui para vocês algumas outras, já pontuei algumas outras ponderações, né? Já fiz outras ponderações, melhor dizendo. Ética é filosofia. Tá? Se ela é filosofia, ela tem um caráter, um critério muito mais científico, tá? Científico. Sendo científico, vocês aí que estão nesta live, está travando. Gente, eu não tenho... Aqui está tudo ok. Eu já perguntei na plataforma, disse que está tudo ok. Se estiver travando para vocês, eu peço que vocês informam para vocês se vocês podem assistir posteriormente, tá? Que vocês podem assistir aí depois no replay, tá? Mas infelizmente eu tenho que seguir aqui porque a informação é de que está tudo ok na conexão, tá? E aí, como eu estava dizendo, ética, filosofia tem caráter científico e por isso, por uma questão aí até óbvia,
ela tem uma variação de situação ao longo do tempo e do espaço muito pouca, tá? E aí nós vamos ver que moral é justamente o contrário. A moral, ela está intimamente ligada ao costume. E a filosofia é justamente o estudo dessa variação de costume. É o estudo da moral, tá? A moral, se ela é variável, se eu estou dizendo que é uma variação, eu quero que vocês saibam que é uma variação no tempo, tá? Que há uma variação no tempo e no espaço. O que é isso, Fernanda? Variação no tempo e espaço. Veja, gente, ela varia no tempo porque os critérios e avaliações de moral, do que é moral, do século XVIII, por exemplo, é totalmente diferente de hoje, do século XXI, tá? Vocês façam aí, por exemplo, a mulher do século XVIII, os costumes, né, o que era estabelecido na sociedade hoje é muito diferente do que é estabelecido no século XXI, agora em 2018, por exemplo. Tá? Então, essa variação do tempo, essa é a variação nessa cronologia aí da avaliação deste comportamento enquanto sociedade. E a variação no espaço, Fernanda, é o quê? Espaço geográfico, tá? Veja, há uma variação no espaço geográfico em relação a costumes? Sim. É só você avaliar aí, por exemplo, os países árabes, os países, enfim, que estabelecem os costumes, por exemplo, de usar burca. Aqui, no Brasil, não há esse costume, não há essa imposição, essa força normativa. Quando eu falo normativa, aspas, gente, não é norma no sentido de lei, é uma força de normativa comportamental, ok? Força normativa comportamental. Um outro ponto aí que eu quero que vocês... E aí eu digo, veja, a moral é normativa. Veja, a moral é normativa, ela determina o nosso comportamento por meio de um sistema de prescrição de conduta. Por isso que eu digo que é normativa comportamental, tá? E aí nós adotamos uma conduta ou outra com base no sistema de valores enraizados em nossa consciência, notadamente envolvendo ideias preconcebidas de certo, veja, de certo e errado, que vão ao longo da vida guiar nossa conduta. Essa, justamente, é a ideia de moral, tá? Essa é a ideia de moral. E aí, gente, tem um quadrozinho para vocês. Quem tem o material, tem aí umas anotações pertinentes, tá? E aí, veja, eu quero dizer para vocês o seguinte, para quem pode baixar aí o material, vocês podem até escrever, e eu quero que vocês coloquem que ética é a ciência do comportamento moral. Ética é a ciência do comportamento moral, tá? Enquanto a ética trata do comportamento humano como objeto de estudo, tá? A moral se ocupa de atribuir valor à ação. Veja que importante isso. Enquanto a ética trata de comportamento humano como objeto de estudo, a moral se ocupa de atribuir valor à conduta humana. Veja que informação valiosa essa. E aí, mais uma vez, eu quero que vocês anotem que a moral varia no tempo e no espaço. E aí eu já expliquei o porquê. Veja, quando eu digo que a moral prescreve conduta, prescreve enquanto força, veja, tem uma força normativa comportamental. Estou repetindo isso porque as provas gostam muito dessa essa expressão de força normativa. Lembrando que a moral estuda justamente esse fenômeno de força normativa comportamental da moral, tá? E aí, esse quadro comparativo, Fernanda, o que é que eu posso escrever aí nessa diferença, algumas diferenças fundamentais de ética e moral? Veja, gente, do lado esquerdo, enquanto a ética no primeiro quadradinho, tá? Aqui. Enquanto a ética é a reflexão filosófica sobre a moral, veja, tem caráter teórico. Lembrar que a moral, veja, ela tem caráter prático, tá? Com força normativa, como eu disse, comportamental, tá? A ética, ela é permanente, portanto, veja, é universal, porque eu falei para vocês que a ética, ela é uma filosofia, e a filosofia que vale aqui no Brasil, por exemplo, é a mesma filosofia que vale no Japão. O que Aristóteles, por exemplo, disse, não vale somente para um país, para outro ou para uma localidade.
ela é uma filosofia universal. Compreendem isso? É simples, mas a gente precisa ficar atento a esses pequenos detalhes, porque é isso que a prova pede. Como é que está aí, gente, a conexão? Como é que está aí a compreensão do conteúdo? Me dê aí, gente, um feedback, por favor. Fabiana está escrevendo aí o áudio, como é que está, gente? Vamos lá. A moral, como eu estava falando, ela é temporária, pois é cultural, tá? A ética, lembrar que é ciência que estuda a moral, ou seja, está diretamente ligada à política e à filosofia. Enquanto a moral, gente, está relacionada com os hábitos e costumes de determinados grupos sociais. Gente, alguém pode me dar o feedback aí, por favor? Fabiana, pode escrever, por gentileza, tá? Estou toda hora ajeitando o cabelo, gente, porque eu estava correndo, correndo. Mari, Fabiana, pode me dizer aí. Eu vou continuar. Gente, aí nós vamos para as questões, tá? Nós vamos para as questões. Tá, eu estou falando bem devagar, gente. Vamos para as questões, tá? Vamos para as questões aí que estão com vocês. E aí a gente vai tentar entender, tá? Eu vou falar bem devagar. Veja, gente, o que é que tem na primeira questão? A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não tem erro nenhum nessa questão. Veja, aí é uma conceituação de ética. E observem que, quando eu digo que a questão é verdadeira, tá? Vocês já têm aí um conceito que o CESP, né, adora, e aí vocês grifam e já estabelecem um conceito aí, um dos conceitos de ética. Veja, ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Perfeito. Todo mundo compreendeu isso aí? Sim? Vamos seguir. Segunda questão. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos. Epa! Falei para vocês. São considerados sinônimos? Não. Ética e moral são conceituações, institutos distintos, tá? Diferentes. Sabendo isso, vocês já matam essa questão. A questão, então, aí é falsa. Questão CESP. Gente, passível tranquilamente de cair uma questão dessa para vocês. Eu costumo dizer que ética não é difícil, mas vocês precisam parar para dar uma leitura, para dar uma atenção também a essa matéria, para não perder questão simples como essa. Nessa segunda questão, você sabendo que ética e moral têm conceituações diferentes, você já acerta, ou seja, está aí à frente de milhares de pessoas que não estudaram e errariam essa questão. Tá ok? Terceira questão. Moral pode ser definida como todo o sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados, tá? Terceira questão, verdadeira. Moral pode ser definida, veja, conceito no item 1 de ética, verdadeiro, e o conceito de moral, verdadeiro. Moral pode ser definido como todo sistema público de regras, lembrando que essa regra aí que ele fala é regra comportamental, próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Verdadeiro. Quarta questão. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Veja que questão boa. Veja, verdadeiro. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Perfeito. Não há erro nenhum nessa questão. A ética é ciência e estuda o comportamento. Eu disse para vocês que a ética estuda o comportamento, que é justamente a moral, e estuda esse fenômeno, tá, de comportamento de grupo social. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Quinta questão. CESP também. 2014.
Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Veja, entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Verdadeiro. A moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Não há erro nessa questão. Questão verdadeira. Tá? Sexta questão. Ética é a parte de filosofia que estuda os fundamentos da moral. Veja, ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e os princípios ideais da conduta humana, tá? Verdadeiro. Ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral? Sim. E os princípios ideais da conduta humana? Perfeito, tá? Questão limpa, questão fácil, não tem dificuldade, tá? Sétima questão. E aí, essas questões, esses itens verdadeiros, eu recomendo que vocês peguem o marca-texto, grifem, e aí você já tem a conceituação da forma como é que o CESP, SEBRAE atualmente, cobra esse tipo de questão, tá? A sétima questão não é CESP, mas eu gosto bem dessa questão, porque a gente tem aí uma conceituação do que é a moral. Vamos lá. A moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética. Epa! Mais uma vez, epa! Não! Não há subordinação. Além de ser conceituações diferentes, veja, além de ser conceituações diferentes, não há subordinação, tá? São grupos diferentes, coisas diferentes. Não há subordinação entre um e outra, tá? E aí a moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética. Falso. Vocês risquem aí essa palavra subordinada, porque não há qualquer subordinação, tá? Não há qualquer subordinação e esse item aí é falso. Sétima questão, o item é falso. Vamos lá para a oitava questão, gente. Oitava questão. Entende-se por moral um conjunto de regras consideradas válidas para uma maioria absoluta, que se valem dela para impor conduta ética aos demais cidadãos. Esse item aí, gente, é falso. Não há aí essa imposição por uma maioria absoluta. Essa maioria absoluta aí, essa assertiva que está errada, tá? Nona questão, a moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia os valores éticos na administração pública, tá? Questão boa, questão fácil, considero, porque eu disse a vocês que moral é variável no tempo e no espaço, e disse que norteia aí, sim, princípios éticos, que nós vamos ver lá na frente, tá? Quando formos, enfim, ou em outra live, ou no meu curso que eu estou aí fazendo um curso completo de ética no serviço público, focado no MPU, e outros tantos concursos que pedem essa matéria, tá? Em breve aí vocês vão ter disponíveis um curso, uma gravação, ou melhor, um curso online completo aqui na plataforma ProAluno, tá? Vamos lá, gente. A moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia os valores éticos na administração pública. Verdadeiro. Verdadeiro. Nona questão, verdadeira. Décima questão. A moral é mais flexível do que a lei. A décima questão. A moral é mais flexível do que a lei, por variar de indivíduo para indivíduo, e afeta diretamente a prestação de serviços públicos por criar condições de uma ética flexível. Gente, a ética não é flexível. Eu disse a vocês, a ética, tá? Ela é uma conceituação e tem cunho científico, tá? É filosofia, é uma ciência e, portanto, não varia. Não há essa flexibilidade. Então, esse item aí é falso. 11, tá? 11ª questão. A ética confunde-se com a moral como um dos parâmetros para avaliação do grau de desenvolvimento de determinada sociedade e consequente padronização de prestação dos serviços. Veja, gente, os serviços públicos comunitários, não precisa nem ler a questão toda. A ética confunde-se com a moral, pelo amor de Deus, mais uma vez. Fernanda, mas aí você repete muito as questões. Não, esses itens aí que eu coloquei são de provas diferentes, tá? Para vocês verem que cai com recorrência. Exatamente isso que eu estou afirmando, tá? Então, esse aí, o 11º, é falso. 12ª, a partir do estudo da ética,
pode-se considerar uma visão utilitarista, em que a verdade de uma proposição consiste no fato de que ela é útil, tendo alguma espécie de êxito ou satisfação. Item aí que eu trouxe para falar para você do utilitarismo, tá? Não bem diretamente, o curso é este, tá? Paula. Eu acho que sim, Paula. Eu tenho que clicar para ver se o curso. Acredito que sim, tá? O curso online, tá? Que aí eu estou finalizando para disponibilizar para vocês, tá? O curso, acredito que seja esse sim, porque eu só tenho aqui na plataforma. Isso, sim, exatamente, tá? Aqui eu trabalho em duas vertentes, só para vocês entenderem. Eu ministro, que a minha labuta muito maior enquanto docente aí aqui no presencial e na plataforma online. A minha cadeira, vamos dizer assim, maior é processo penal, tá? Eu falo de processo penal, já fiz algumas lives, ainda não fiz o meu curso, mas vou fazer, especialmente focado em carreiras policiais, tá? Carreiras policiais. Eu fiz aí, já ainda está disponível, recomendo, tá? Recomendo. Obrigado, o curso está completo. Veja, o curso focado no MPU, tá? Eu vou falar de alguns conceitos do que está no edital de ética, tá? Mas, por exemplo, lei de improbidade que está, eu não vou falar. Tem alguns pontos que eu não vou falar. Então, para você que é um curso completo, eu tenho que ter esse cuidado para que eu não venda algo que você acha que é absolutamente completo, abrange tudo e acaba que não pode não ser. Eu vou fazer de tudo para contemplar todo o edital no que tange a ética. Mas, por exemplo, a lei de improbidade, tem a lei 8112, que a lei do servidor público está na disposição do edital do ECA, mas eu entendo que aí é uma legislação específica, então eu vou focar basicamente em ética e naquela primeira parte aí que fala de ética, tá bom, gente? Então eu tenho que esclarecer isso para vocês, para que não haja falta de entendimento ou vocês acharem que de alguma maneira foram prejudicados, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, 12ª questão. Só, Fabiana, para esclarecer e aos demais, quando for o curso, vou até sugerir isso, para dizer quais são os pontos que serão falados, tá, nesse curso online que será disponibilizado. Tudo bem? Vamos lá, gente. 12ª questão. A partir do estudo da ética, pode-se considerar uma visão utilitarista. Veja, utilitarismo. Coloquem na cabeça quem difunde isso, quem tem essa ideia, tá, do bem-estar, é Aristóteles, tá? Ele aí fala em que a verdade é uma proposição consiste no fato de que ela é útil, tendo alguma espécie de êxito, veja, de êxito ou satisfação. E aí eu quero que vocês que estão com o material, vocês podem até anotar, anotar o seguinte: o utilitarismo é uma doutrina ética que encara a ação como seu bem-estar, tá? O utilitarismo tem seu fundamento em Aristóteles e a importância que ele dá à ação humana, tá? A ação humana. Tá bom, Fabiana, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Estou à disposição. Sim, gente, essa 12ª questão é verdadeira, tá? O utilitarismo é uma questão que pode cair, não está diretamente no edital, mas pode sim, porque o edital é muito amplo e fala ética e moral, né? Ele pode abordar vários aspectos aí, então é um parâmetro importante porque é uma questão do CESP, e aí essa 12ª questão. Gente, isso. Essa aqui é uma amostragem, na verdade, né? Mandando bem no MP1, aí alguns professores se juntaram para disponibilizar um conteúdo gratuito para vocês. Reiterando aqui da minha rede social, meu Instagram, tem aí no material, @profa Fernanda Menezes, com Z, tá?
Me sigam lá, eu tenho vários vídeos, especialmente de processo penal, mas eu vou providenciar gravar alguns vídeos também de ética, tá? Ética no serviço público. Nos meus stories eu faço enquete, eu tenho uma rede social muito focada para aprovação, conteúdo online, né, o conteúdo aí gratuito para vocês que estão aí nessa batalha de concursos públicos, tá? De concursos públicos. E aí, ao final, no material, inclusive, eu faço uma menção, eu não confesso que eu vou até ver quem foi que escreveu, porque essa frase, enfim, esse textinho aí não é meu, mas eu coloquei porque, veja, eu acho isso fantástico. Você sabia que o leão, ao sair da caça, ou melhor, ao sair para caçar, falha de 7 a 10 vezes antes de conseguir capturar uma presa. 85% da sua vida é fracasso. Então, veja, o que faz dele um rei. Veja, o que faz do leão um rei? A perseverança. Ele fracassa, ele fracassa, ele fracassa. Mas aí, eu vou até tirar uma fotinha aqui, tá? Porque, deixa eu me ajeitar, né, gente? Pra ficar aí, legalzinha. Porque Paula, também amei. Mulheres me entendem, né? Que a gente precisa se ajeitar. As mulheres entendem, né, gente? Então, essa frase eu acho também linda, Paula. Eu acho linda. E assim, a gente tem que, quando esmorecer, a gente tem que. Vamos lá, tirar uma fotinha, tá, gente? Hum, 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 hum. A foto, todo mundo sorrindo aí também. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Também amei essa frase. Eu acho bacana. Mari, a gente é maluca, né? Porque tem que tirar foto. Veja, acho massa essa frase, porque assim, a gente cai, fracassa, 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 fracassa. E o que torna a gente rainha, né? Já que eu tô vendo aqui muitas séries, o que torna a gente rainha é a perseverança. Não pensem que é fácil, gente. Não é. Mas a gente precisa perseverar todos os dias. Todos os dias a gente precisa acreditar que vai dar certo e continuar firme e forte. Tá? É esse o recado que eu quero deixar para vocês. Se eu tivesse desistido, eu não teria conseguido, né? E talvez não estaria num momento tão bom profissional, e que eu quero que todo mundo tenha também esse momento. É por isso que eu me entrego de corpo e alma e a docência da melhor maneira possível, para que de alguma maneira eu possa ser um instrumento que facilite o conhecimento de vocês. Né? Eu nem considero tipo, uma professora, tudo bem, mas eu prefiro acreditar que somos facilitadores do conhecimento, tá? Isso, motivador, tá? Motivador. Isso, gente. Eu vou deixar vocês, tá? Dizer que eu estou nas minhas redes sociais dispostas, nos meus directs aí para responder, manter contato, tá? E a gente se aproximar, estreitar os laços aí e dizer que eu estou à disposição, tanto como processo penal, como ética no serviço público, no dia, na hora que vocês precisarem. Às vezes eu não respondo de imediato, porque é muita gente, mas eu não deixo vocês sem respostas, tá? Um beijo grande, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aí nos acompanhando, que vem novidades muito boas para vocês, tá? Um beijo grande, vou só esperar aí o retorno de vocês. A Fabiana está escrevendo aí alguma coisa. Mais uma vez, desculpe a demora. Desculpe aí a carinha, cansada porque eu cheguei, tomei um banho rápido. Nem jantei ainda e já estou aqui com vocês. A correria é grande. Vamos lá, ótimo. Obrigada. Fabiana, um beijo. Mari, um beijo. Tá? Espero realmente que eu tenha contribuído de alguma forma, ainda que tenha sido rápido, tá? Um beijo grande. Beijo grande. Tchau.